Sabe o que uma teoria matemática super complexa tem a ver com aquele contrato de banco que a gente assina, às vezes, sem ler direito? Pois é, acredite se quiser, tem tudo a ver. Hoje, a gente vai usar a teoria do caos para descobrir alguns perigos financeiros que se escondem justamente naqueles detalhes que, parecem totalmente inofensivos. Beleza, então, para a gente entender essa conexão, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que é essa tal de teoria do caos. Depois, vamos ver na prática o perigo que mora nos decimais. Aí, a gente fala sobre algumas práticas bancárias bem complicadas, vê como é possível se proteger com ajuda profissional e, no final, a gente junta todas as peças desse quebra-cabeça. Então vamos lá, começando pelo começo. Parte 1, uma teoria do caos. A gente precisa entender o famoso efeito borboleta, que é a base de tudo que a gente vai conversar. Olha, falando de um jeito simples, a teoria do caos é basicamente sobre isso. O comecinho de tudo importa, e muito. Ela diz que uma mudança minúscula, quase invisível, lá no ponto de partida, pode criar um resultado gigantesco e totalmente diferente lá na frente. Essa é a grande sacada. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa numa partida de boliche. Imagina a cena, um desvio de, 1 milímetro na hora de soltar a bola. Parece nada, né? Mas essa coisinha de nada pode ser a diferença entre um strike espetacular e deixar aquele último pino de pé. É isso, uma causa pequena com efeito gigante. A ideia é essa. Ok. A teoria do boliche é legal, mas como é que isso se aplica no mundo real, no nosso bolso? Agora a gente entra na segunda parte, o perigo nos decimais. Vamos ver um exemplo financeiro que mostra exatamente onde mora o perigo. Dá uma olhada nessas duas taxas de juros. De um lado, 1,82%. Do outro, 1,8234795884%. Sério, parece um erro de digitação, né? Uma diferença tão pequena, será que faz alguma diferença no fim das contas? Pois é, faz. E como faz? Olha só o que acontece quando a gente coloca isso na ponta do lápis. O valor do empréstimo é o mesmo, 200 mil. O prazo também, 360 meses. Mas olha a parcela mensal. Aquela diferença minúscula na taxa já vira mais de R$ 46 por mês. Alguém pode pensar, R$ 46, mas é aí que a mágica, ou melhor, o caos, comece. E agora, o resultado final. Pega esses R$ 46 a mais e multiplica por 360 meses. O total? Mais de R$ 16.700. Isso mesmo, quase R$ 17 mil pagos a mais por causa de uma diferença que parecia um erro de digitação. Esse, meus amigos, é o efeito borboleta na conta bancária. Uma vírgula no lugar errado e o resultado é esse. Ok, a gente viu o tamanho do problema. Mas a pergunta que fica é, de onde vêm essas pequenas, mas perigosas mudanças? Elas não brotam do nada. E é aqui que a gente entra na nossa terceira parte, as práticas bancárias abusivas. É aqui que o caos costuma começar. E existem algumas práticas bem comuns que a gente precisa ficar de olho. Por exemplo, taxas de juros muito acima da média do mercado, sem uma explicação lógica. Outra coisa, encargos escondidos, aquelas taxinhas que aparecem do nada e ninguém avisou. E claro, as multas gigantes por qualquer atraso, que transformam uma parcelinha atrasada numa bola de neve de dívida. Certo, o cenário pode parecer meio assustador, mas a boa notícia é que existe defesa. E é disso que a gente vai falar agora, na quarta parte, como os advogados entram em cena para colocar um pouco de ordem nesse caos e proteger quem está sendo prejudicado. E esse caminho para a proteção financeira costuma seguir uma lógica bem clara. O passo 1 é sempre a revisão do contrato. Um especialista vai caçar, literalmente, as cláusulas abusivas. Com isso em mãos, vem o passo 2, a negociação. Muitas vezes dá para resolver direto com o banco, renegociando os termos. E só se nada disso der certo, aí sim vem o passo 3, que é levar o caso para a justiça. Bom, a gente já passou pela teoria, pelo exemplo prático, pelos problemas e pelas soluções. Agora, na nossa quinta e última parte, vamos amarrar tudo isso e entender qual é a grande lição que fica. E essa frase aqui, ela resume a ópera toda. Pequenas mudanças nos contratos bancários e nas políticas financeiras podem ter grandes consequências para os consumidores e para o sistema financeiro como um todo. É exatamente isso. Uma coisinha que parece boba num único contrato, quando se espalha, pode afetar a vida financeira de muita gente e, no final, até o sistema inteiro. Então, no fim do dia, a mensagem é bem direta. A gente precisa estar atento.
Conhecer os próprios direitos e não ter receio de pedir ajuda especializada são as melhores armas para garantir que o jogo seja justo para todo mundo nos acordos financeiros. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar. Depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta é: será que não tem algum pequeno detalhe escondido naqueles contratos que a gente tem guardado na gaveta, só esperando a hora certa para causar um verdadeiro caos financeiro?